Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta muito bacana que eu recebi aqui de um dos seguidores do Viajando pela Fisiologia. Ele perguntou assim: professor, dá para aumentar o consumo máximo de oxigênio sem treinar? E aí eu pensei na resposta e respondi para ele: dá sim, e vou mostrar para você como. Olha que interessante. Vamos pegar um exemplo aqui, beleza? Então nós temos um homem, 35 anos, que pesa 85 quilos, tem um certo grau de excesso de peso, e vamos imaginar então que nós fizemos uma avaliação aeróbica com ele e descobrimos o consumo máximo de oxigênio dele, beleza? O consumo máximo de oxigênio dele foi de 3,5 litros por minuto, beleza? Então esse é o nosso aluno que quer emagrecer, tem excesso de peso, consumo máximo de oxigênio. Eu sempre falo para os meus alunos que não importa se o teste aeróbico que você faz, ele mostra para você o valor do consumo máximo de oxigênio em unidades absolutas ou unidades relativas, que você sempre deve ter os dois indicadores de todos os seus alunos. Tanto o valor do consumo máximo de oxigênio absoluto, em litros por minuto, como o valor do consumo máximo de oxigênio relativo em mililitro por quilo de peso por minuto. E já já você vai descobrir por quê. Então olha que interessante. Primeiro passo, eu fiz o teste aeróbico e descobri o consumo máximo de oxigênio em litros por minuto. O que você tem que fazer na sequência? Fazer a transformação do consumo máximo de oxigênio em litros por minuto para o consumo máximo de oxigênio relativo em mililitro por quilo por minuto, beleza? Como é que você faz essa conta? Vamos lembrar da tia Ruth na quarta série. Crianças! Multiplicação, divisão, vamos lá. Então olha como é ridículo isso de fácil. Eu pego o valor do consumo máximo de oxigênio absoluto, que eu encontrei no teste, em litros por minuto, divido pelo peso corporal, que são 85 quilos, e multiplico o resultado por 1000. Se eu fizer isso, eu vou chegar ao valor de 41,17 ml por quilo de peso por minuto de consumo máximo de oxigênio relativo. Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o valor do meu aluno de VO2 máximo em litros por minuto, que é 3,5, e tenho o valor do VO2 máximo em mililitro por quilo por minuto, beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, que esse aluno desapareceu da academia. Ele foi lá, fez a avaliação, você fez o cálculo, e o sujeito desapareceu porque ele encontrou na internet uma dieta que seca em 10 dias. E aí, o que aconteceu? Ele fez a dieta e em 10 dias ele perdeu 5 quilos de peso, beleza? Ok? Então agora ele não tem mais 85 quilos, agora ele tem 80 quilos. Aí a pergunta é a seguinte: depois desses 10 dias que ele emagreceu, perdeu aí 5 quilos de peso, será que ele treinou? Provavelmente não. Será que ele aumentou o consumo máximo de oxigênio porque ele melhorou o volume, ele aumentou o volume sistólico cardíaco, isto é, a força contrátil do ventrículo esquerdo? Não, porque isso só aumenta se você treinar. Será que ele aumentou a capilarização muscular para disponibilizar mais sangue com oxigênio para o músculo? Também não, porque isso só aumenta, só melhora se eu treinar. Será que ele aumentou o número das mioglobinas, que são aquelas proteínas que ficam dentro do músculo, que transportam o oxigênio lá da membrana do músculo até a mitocôndria? Não, porque isso só aumenta se eu treinar. Será que ele produziu mais enzimas aeróbicas, como citrato sintase? Não, porque isso só acontece se eu treinar. Será que as mitocôndrias dele aumentaram de tamanho? Não, porque isso só acontece se eu treinar. Conclusão, o sujeito não treinou. A única coisa de efeito que ele teve em 10 dias foi que ele perdeu 5 quilos de peso e agora não pesa mais 85 quilos e pesa 80 quilos. Como ele não treinou, então eu não mudei a resposta cardiorrespiratória, eu não mudei a resposta metabólica. Então, depois de 10 dias, se eu repetir o mesmo teste aeróbico nele, qual que é a probabilidade do resultado ser o mesmo? É altíssimo. Por quê? Porque esse resultado aqui só vai mudar se o sujeito treinou e pelo treino teve uma série de adaptações cardiorrespiratórias e metabólicas que justifique esse consumo máximo de oxigênio sair de 3,5 litros por minuto e ir para 4, por exemplo. Isso é um treino. Mas ele não treinou. Então vamos imaginar que depois de 10 dias eu refiz o teste. E qual foi o valor do consumo máximo de oxigênio dele no teste?
3,5 litros por minuto. Beleza? Agora eu tenho que transformar VO2 máximo em litros por minuto para VO2 máximo em mililitro por quilo por minuto. Beleza? Qual que é a conta que você faz? Pega o valor do consumo máximo de oxigênio em litros por minuto, divide pelo peso do sujeito. Qual que é o peso do sujeito agora? 80 quilos. 80 quilos, então se eu dividir 3,5 por 80 quilos e multiplicar por 1000, ó, vou fazer a conta aqui na sua frente com o meu celular. Vamos lá? 3,5 litros por minuto, dividido por 80 quilos, vezes 1000, vai dar um consumo máximo de oxigênio de 43,75 mililitros por quilo de peso por minuto. Aí a pergunta é, qual que era o consumo máximo de oxigênio relativo dele antes da dieta? 41,17. Qual que é o consumo máximo de oxigênio dele relativo depois da dieta? 43,75. A pergunta é, quantos mililitros por quilo por minuto aumentou em 10 dias? Vamos ver. É só você pegar esse valor aqui e subtrair por esse daqui, que é 41,17. Então, ele aumentou, vamos botar aqui no giz colorido, ele aumentou em 10 dias, esse sujeito aumentou 2,58 mililitros por quilo por minuto, que é aproximadamente 6% de aumento no consumo máximo de oxigênio, treinando zero musculação, zero HIIT, zero aeróbico, zero funcional, zero sexo HIIT, zero exercício. Por quê? Porque o consumo máximo de oxigênio relativo pode aumentar se o sujeito perder peso por qualquer razão. Por quê? Porque o relativo é em relação ao peso. Se eu perdi 5 quilos, agora eu tenho menos quilos para disponibilizar maior quantidade de oxigênio. Agora eu te pergunto, o consumo máximo aumentou? Aumentou. É porque esse cara mudou o coração? É porque esse cara mudou o transporte de oxigênio? É porque esse cara mudou mioglobina? É porque esse cara mudou capilarização nas fibras musculares? É porque esse cara mudou enzima aeróbica? É porque mudou mitocôndria? Não, é porque perdeu peso. Por isso que quem faz a avaliação do consumo máximo de oxigênio e simplesmente usa o valor relativo, pré e pós, se eu não observar nesse pré e pós o que houve com o peso total, eu posso concluir errado que o meu treino foi foda, que o meu treino foi pica grossa, que melhorou pra caramba, quando na verdade o aumento do consumo relativo não foi o treino, e sim porque o sujeito perdeu peso por algum mecanismo não ligado ao exercício. Por isso, como é que você tem certeza que o aumento do consumo máximo de oxigênio foi em função do treino que você prescreveu? Eu preciso olhar os dois indicadores, tanto o que aconteceu no consumo máximo de oxigênio absoluto e relativo. Se o absoluto aumentar, é muito provável que aumentou porque teve resposta cardiorrespiratória e metabólica. Se o consumo máximo de oxigênio relativo aumentar, eu preciso ver o que aconteceu com o peso, para saber se esse efeito é em função do peso ou se esse efeito é em função do treinamento. Conclusão da história, tenha sempre em mãos pré e pós os dois indicadores de consumo máximo de oxigênio para você poder entender se o efeito é do exercício ou se o efeito é obrigatoriamente da dieta. Você já deve ter percebido que pessoas que fazem dieta e perdem peso falam assim: eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo menos cansado, estou me sentindo mais disposto. Claro, perdeu peso, sobrou mais oxigênio para menos peso, mais oxigênio para menos peso, mais metabolismo aeróbico, mais energia aeróbica, mais disposição. Então, é verdade, realmente dá para aumentar o consumo máximo de oxigênio sem treinar, mas isso é em função do peso, beleza? E se você quer saber mais sobre consumo máximo de oxigênio e treinamento, tem um link na descrição do vídeo, clica lá e eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba, beleza? Um grande abraço a todos, sucesso e vamos que vamos!